Hoje existe 7.000 etnias, 7.000 povos que não ouviram falar de Jesus, nunca ouviram nada. 42% da população mundial, 42% da população mundial não tem acesso ao Evangelho. E se você quiser saber um pouquinho mais e interceder por este povo, eu convido você a baixar o aplicativo Povo Não Alcançado. Todo dia vai ter um povo lá que você vai tomar um pouquinho de conhecimento da história dele e você poderá interceder, clamando a Deus para que envie trabalhadores para a sua seara. A igreja precisa se envolver neste trabalho missionário, nessa intercessão, precisa de pedir a Deus que alcance a cada um destes povos, para que ele possa retornar. Porque lá em Apocalipse, no capítulo de número 5, nos é dito que quando o Senhor Jesus, então, tomou o livro sobre as mãos, vieram povos de toda tribo, povo, língua e nação para adorar o Senhor. O que significa que em cada local do planeta, em cada etnia, em cada povo, em cada tribo, em cada língua, há alguém que o Senhor escolheu para ser salvo. E nós precisamos de chegar com o Evangelho lá. Não adianta a gente gritar, Maranata, vem Senhor Jesus, se a gente não faz o nosso papel de espalhar o Evangelho. É preciso que o Evangelho chegue a essas pessoas. Amém? Tendo falado sobre isso, e vocês vão me ver falando isso sempre no culto aqui, eu quero despertar a igreja para essa visão missionária, para esse envolvimento missionário. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jonas, capítulo 1 do livro de Jonas. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 de Jonas até o versículo de número 6. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 6. Jonas 1, de 1 a 6. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura aí na Bíblia de vocês, ou através do slide. Nos diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, Tua palavra está diante de nós, tão viva e tão poderosa. Revela a Tua vontade e fala ao nosso coração. Transmite a Tua verdade, nos instrua, nos ensina, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O que trata o livro de Jonas? Qual a história que o livro de Jonas conta? Geralmente, quando nós olhamos para este livro, nós lembramos de que ele foi o profeta que foi engolido por um peixe e vomitado na praia. A gente sempre lembra dessa ação extraordinária. E nós falamos, não, o livro de Jonas fala sobre Jonas. Um personagem, um profeta do Senhor. Conta a sua missão, conta a sua aventura, como ele viveu essa aventura. Mas o livro de Jonas não foi escrito para contar sobre Jonas. O livro de Jonas não está aqui para apresentar o personagem Jonas. O livro de Jonas está aqui para falar daquele que é o autor da Bíblia, para falar de Deus.
Toda a Bíblia tem como personagem principal e central a pessoa de Deus e o seu ensinamento para conosco. Toda a Bíblia está aqui escrita para revelar como esse Deus soberano, supremo, eterno, todo-poderoso, abala-se da eternidade e vem até a terra, rompe o espaço-tempo para poder salvar pobres pecadores. E o livro de Jonas vai falar sobre a compaixão de Deus. A intenção de Jonas aqui, a intenção do livro aqui, é Deus está ensinando a Jonas, está ensinando a nós que ele é compassivo. E o que é essa compaixão? É a lição sobre Deus agindo para alcançar por conta da sua compaixão. Esta é a lição principal. Então, tanto Jonas quanto nós, quando vamos ler este livro, devemos estar em mente exatamente sobre isso. Que Deus dispensa compaixão aos pobres e caídos pecadores. No primeiro momento dessa nossa exposição, nós já havíamos falado sobre a decisão de Jonas quanto ao chamado profético que ele recebe. Jonas é um profeta do Senhor e ele recebe a voz de Deus, onde nós lemos no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas o comissionou, o direcionou a uma missão. Mas é interessante que nós vamos perceber que Jonas se dispõe não para cumprir a missão de Deus, mas para fugir da presença de Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E essa foi a segunda parte da nossa preleção. Na primeira, nós observamos que nós não somos diferentes de Jonas. Que o Senhor tem nos chamado a uma missão, tem nos comissionado para algo, nos dá uma tarefa, e muitas vezes nós fugimos desta tarefa e usamos desculpas a respeito desta tarefa. Nós percebemos que Jonas poderia filosofar dizendo, está tudo dando certo, Deus está me encaminhando, por isso não há problema algum em relação a isso. Jonas está resolutamente decidido a fugir de Deus. No entanto, Deus o está buscando. E aqui entra então essa segunda parte. A busca de Deus para com Jonas. É uma fuga inútil. Uma fuga sem resultado. Mas não pense que isso só acontece com Jonas, meus queridos. Nós também constantemente estamos empreendendo fugas a respeito da vontade de Deus para conosco. Da mesma forma como Jonas foge, nós também fugimos. Veja, a vida ela não é estática, ela nunca para. A vida é constante movimento. Então, ou você caminha de acordo com a vontade de Deus, ou você está fugindo da vontade de Deus. Não há como você se neutralizar nesta sua vida e no seu dia a dia. A cada dia, ou você se aproxima mais da imagem de Deus, ou você se afasta da imagem de Deus. Mas fugir de Deus é impossível. E o interessante é que nós sabemos disso. Nós que conhecemos o Senhor e conhecemos a sua palavra, sabemos que é impossível você se ausentar da presença de Deus. No entanto, no momento de insanidade, de loucura, de tolice da nossa parte, sem pensar, sem avaliar de fato as consequências, nós também empreendemos constantemente essa fuga, assim como Jonas está fazendo. Eu acho que a melhor maneira de ilustrar esse ato insano de tentar fugir, de se ausentar, de se manter distante, de se manter invisível aos olhos de Deus, é aquela imagem que geralmente todo pai já fez e toda a criança já recebeu, ou ele viu alguém fazendo, ou ele percebe essa realidade, de quando o filho pequenininho, e o pai vai brincar com o filho, e então o filho tampa os olhos, como se ele estivesse com os olhos vendados, fechados, ele ficasse invisível diante do pai. Eu adorava brincar com meus filhos disso. Tampava os olhos dele e dizia, cadê o bebê? Cadê o bebê?
e depois destampava, e quando ele me via, eu dizia: achou o bebê! Achou o bebê! E dava aquela gargalhada infante, inocente, maravilhosa. Já brincou assim com seu filho? Rapaz, estou esperando os netos para brincar assim com os netos. Viu, Raí? Os netos para brincar assim com os netos. É algo maravilhoso, porque a gente percebe a inocência da criança. Para ela ficou invisível, porque ela não está nos vendo. E às vezes nós agimos com Deus da mesma forma. Nós achamos que Deus não estará nos vendo, mas nós simplesmente estamos tampando os nossos olhos e não olhando para Ele. Com a inocência do bebê e a pureza do bebê, nós temos uma visão inocente ao fazer isso, mas de forma alguma pura. Na verdade, o nosso ato ele é malicioso, ele é rebelde, ele é reprovado, porque nós estamos empreendendo uma fuga contra o Senhor. Então, quando fugimos, quando fechamos os olhos para o que está à volta, e achamos que, por não estarmos vendo nada, por não estarmos atentos, não estarmos observando as coisas, que nenhum sinal de Deus, nenhuma ação de Deus, da sua mão poderosa está vindo ao nosso encontro, então nós simplesmente nos ocultamos da sua vista. E nós então podemos continuar empreendendo a nossa fuga, vivendo a nossa vida como se nós estivéssemos escapando da vontade de Deus para nós. Veja o que acontece com Jonas. Jonas empreende uma fuga da presença de Deus. Jonas entra no navio, ele entra num porão, ele fecha os seus olhos e conclui: consegui fugir da presença do Deus vivo. Contudo, observe o versículo de número 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava do navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. A única coisa que Jonas conseguiu é não ver nada do que estava acontecendo ao seu derredor. Ele se tornou alheio a toda a situação e a toda a circunstância. A tempestade assolava o barco. Os pobres marinheiros estavam aterrados de medo. Havia desespero. O instinto de sobrevivência leva estes marinheiros, então, de modo espontâneo, a jogar todos os seus bens no mar. Toda a carga é jogada. Eles se tornam religiosos, eles começam a clamar aos seus deuses, pedindo pelas suas vidas. O pecado de Jonas era de natureza muito íntima, muito particular. Ele estava fugindo da vontade de Deus. Ninguém ali sabia o que ele estava empreendendo. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Apenas ele sabia do seu pecado. No entanto, a sua atitude teve consequência triste também para aqueles marinheiros, bem como para ele mesmo. Eles perderam toda a carga e agora tinham as suas vidas ameaçadas, simplesmente porque Jonas resolveu fechar os seus olhos à vontade de Deus. Se você estivesse neste barco e você não conhecesse Jonas, se você fosse um marinheiro experiente, vamos lembrar de uma outra cena, de uma outra época, de uma outra realidade, contando sobre uma experiência também de mar revolto. Quando Paulo foi preso e estava sendo conduzido de barco até a cidade de Roma, nos é dito que, em determinado momento, na travessia do mar, o mar se torna revolto, os ventos estão fortes. Então, o marinheiro, ele encosta, o comandante do navio encosta o barco num porto, e resolve verificar se deveria de continuar ali ou não. Ele avalia o tempo, avalia a situação, e ele diz: esse porto não é apropriado para a gente ficar invernando. Há um risco muito grande. Vamos calcular e vamos seguir viagem. Eles seguem viagem, mas Paulo diz assim: não vá.
é melhor a gente não ir, porque corre o risco de todos nós perecermos no meio do caminho. Deus está falando comigo que é melhor a gente ficar por aqui. Mas o sábio marinheiro, o experiente capitão, olhando para o tempo e para a sua experiência, resolve lançar-se ao mar. E a tempestade, então, o alcança. E o barco, então, é despedaçado, eles vão parar na ilha de Creta. Ok. O que tem de interessante aqui? Houve uma avaliação por parte do comandante e dos marinheiros se eles deveriam de seguir viagem ou não. Agora, observe agora a situação de Jonas. Jonas deita no barco e dorme no porão, porque o vento estava propício, porque a maré estava boa, porque tudo estava muito bem para poder seguir viagem. Os marinheiros não calcularam que no meio da sua viagem, no meio da sua trajetória, uma tempestade iria assolá-los. Aqueles marinheiros experientes são pegos pela surpresa daquela tempestade, porque aquela tempestade, ainda que fosse algo natural, ela não é natural. Ela vem pelo mandato de Deus para alcançar Jonas, porque Jonas tinha uma obrigação com o Senhor, porque Jonas tinha uma missão a qual o Senhor manda. O texto nos diz, Deus mandou uma tempestade. Não é natural o que acontece aqui. Os marinheiros experientes não esperavam por isso o desespero se torna ainda maior. Deus tinha oferecido a Jonas o privilégio de abençoar toda a população da grande Nínive, de ser o seu porta-voz do Evangelho, de poder falar desta verdade, mas ele acabou se tornando um peso, uma maldição para os pobres marinheiros daquele navio. Todo o seu pecado atinge a todos aqueles que estão ao seu derredor. E aqui nós temos uma lição importante, a qual nós devemos de aprender. Você, por certo, trará problemas para a vida de outros, bem como para a sua própria vida, caso você esteja caminhando de modo contrário à vontade de Deus para a sua vida. Não se engane. Seu pecado de rebeldia afeta não apenas a você, mas todos os que estão à sua volta. Ele afeta todos os que estão à sua volta. O pecado de Jonas, particular de Jonas, especial, exclusivo de Jonas, afeta pessoas que estão ao seu derredor. Há prejuízo material, há prejuízo emocional, há risco de vidas sendo perdidas. Irmão, você consegue perceber a importância nossa neste mundo? Como cristãos, como salvos, como primeira igreja presbiteriana de Araguaína, você consegue perceber que Deus nos deu uma missão e cabe a nós cumprir essa missão? Porque não cumprir essa missão significa que nós estamos sendo, em vez de bênção para a vida dessas pessoas, um entrave. Olhe para a igreja. Olhe para a nossa sociedade. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, no sínodo da Catedral, o sínodo do Rio de Janeiro, teve uma reunião do sínodo. No Rio de Janeiro é onde começou o presbiterianismo, a catedral está lá. Há igrejas centenárias espalhadas por todo o Rio de Janeiro. Mas foi notificada uma notícia aterradora. É possível que, da agora para o ano que vem, muitas destas igrejas centenárias venham a fechar. Igrejas que tinham 600, 700 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, estão com 5, 6, 10 pessoas. Igrejas que antes faziam uma diferença dentro de uma sociedade, e agora estão acuadas. E sabe o que é interessante? É que nesse sínodo, ali na discussão que foi feita sobre este respeito, eles perceberam que a igreja está morrendo porque eles deixaram de cumprir o seu papel de ser igreja. Porque eles não mais influenciam a sociedade, o bairro onde ele está, a rua onde ele está. Porque eles não mais alcançam os seus vizinhos.
E aí a criminalidade tomou conta de forma pesada em muitos dos locais. Porque a igreja deixou de pregar o seu evangelho. Porque ela deixou de fazer. A vida daquelas pessoas não são apenas, estão longe do evangelho, mas elas também são ameaçadas pelas coisas que vêm em relação a isso. E aí o Sínodo do Rio agora está orando e pedindo a Deus direção para que eles possam resgatar esta realidade. Aquele local onde começou o berço do presbiterianismo está fadado a perder as suas igrejas por conta da negligência do cristão no seu papel e na sua ordenança que Deus o dá para ser uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Por não cumprir o seu chamado. E aí você vai me dizer, mas pastor, qual é o meu chamado? Seu chamado é pregar o evangelho, querido. Seu chamado é testemunhar de Cristo. Você nasceu com essa finalidade. Deus colocou você no seu trabalho, colocou você na sua escola, colocou você no seu emprego. Deus colocou você na sua casa, na sua rua, para que você possa ser o testemunho vivo dele. Foi isso que ele fez. O chamado é para todos nós. Tem muita gente na igreja esperando ouvir uma voz do céu para dizer, para onde eu vou, Senhor? Enquanto o Senhor está colocando pessoas ao seu redor, está colocando pessoas ao seu lado. Mas, queridos, nós falamos, não, Deus não me chamou. Eu não. Eu ainda não tenho esse chamado. Eu ainda não estou pronto. Eu ainda não tenho essa competência. Eu ainda não tenho essa missão. Essa missão é para outro. Essa missão é para outro. Não é para mim. Não cabe a mim diante desta realidade. Ou talvez você esteja agindo como Jonas agiu. Olhando para aquele que precisa da compaixão e dizendo, com eles não. Porque é exatamente isso que Jonas faz. Jonas é chamado a ir para falar, para profetizar a um povo. Veja, Deus havia dito que se Nínive não se convertesse, toda aquela nação seria destruída pelo Senhor. Qual o motivo de Deus mandar um profeta sair de Israel, fazer uma viagem transcultural, para chegar a um povo que não serve a Deus, para dizer para eles, vocês vão ser destruídos, se não é para chamá-los ao arrependimento? Quantos foram os povos que foram destruídos, sem Deus dar uma única palavra? Não teve nenhum pregador em Sodoma e Gomorra. Os anjos já foram com juízo para destruir aquela cidade. Então Deus chama Jonas e diz, Jonas, você vai. E Jonas diz, mas Deus, esse povo é cruel. Os ninivitas são os piores inimigos, são os que mais atacam a Israel. É por isso que Jonas empreende a fuga. Ele diz, não, eu não vou, Senhor. Eu não vou. Porque eu não quero pregar a este povo. E aí, queridos, o que acontece é que Jonas começa a fazer leituras diversas leituras erradas da situação. Eu consegui caminhar até o porto. Eu tenho o dinheiro da passagem. O navio está pronto. Eu consegui embarcar no navio. Consegui pagar a passagem. O navio conseguiu zarpar. Deus está nesse negócio. Deus está entendendo o meu posicionamento. Deus está entendendo a minha posição, a minha realidade. Então não vai ter problema. Observe que o texto nos diz, Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Que coisa pacífica. Jonas estava dormindo tão profundamente que nem sequer ouvia o rugido dos ventos batendo no convés, lá em cima. Não via o transbordar das ondas entrando sobre o navio. Não via o desespero dos marinheiros lançando as cargas para fora e clamando cada um aos seus deuses. Porque Jonas resolveu fechar os olhos para a vontade de Deus. Então ele dormia profundamente. Será que você não está dormindo profundamente diante da tragédia que está ao seu derredor? Será que você não está exatamente fazendo isso?
Em vez de olhar e perceber que Deus te dá uma missão, te dá um chamado, te dá uma direção, você diz: não, mas não é comigo. Eu não tenho tempo, trabalho demais, estudo demais, eu tenho muitas outras atividades, eu estou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu não posso fazer. Deus vai enviar outro. Deus enviará outro para poder tomar essa atitude. Não, eu já contribuo. Todo mês eu venho aqui e dou a minha oferta missionária. Poxa, estou bancando alguém para ir no meu lugar. Eu entrego o meu dízimo. Alguém foi no meu lugar. Não foi, irmãos. Não foi. Há um lugar que é seu. E Deus está buscando você para que você venha a este local. E talvez tragédias aconteçam na sua vida, tragédias aconteçam ao seu redor, para que você possa despertar, porque Deus não deixará o seu fugir da sua presença. Deus buscará aquele que é seu e o colocará assento da sua vontade. É isso que Deus faz. Deus lança a tempestade para buscar a Jonas da onde ele estava. Pobre Jonas. Ele fecha os seus olhos e ele fecha o seu coração. Assim ele acha que tudo está certo, que o Senhor não o encontraria mais, que ele poderia abandonar a vontade de Jonas, a vontade do Senhor. Agora o seu povo estaria salvo, porque este é um outro pensamento que vem sobre Jonas. O texto original do versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, esse veio a palavra, no original, ele dá a entender que Deus já havia falado anteriormente com Jonas. E quando nós lemos o Evangelho, você vai perceber que Jonas já havia profetizado no passado. E Jonas havia profetizado no passado aquele povo, e Deus ainda assim continuou complacente com aquele povo. Então, quando agora vem a segunda vez a palavra a Jonas, Jonas deve pensar assim: o que Deus vai fazer agora com este nosso povo? Jonas é um crente, fiel ao Senhor, mas ele também é um judeu, ele ama o seu povo. Então Jonas está preocupado com o que Deus irá fazer ao seu povo. Quando Deus diz, vai a Nínive, Jonas diz, será que Deus está mudando o centro gravitacional da sua vontade? Será que Deus está agora querendo usar esse povo para ser a punição sobre o meu povo por conta do pecado do meu povo? Veja, Jonas ama tanto este povo que ele prefere abandonar a vontade de Deus a fazer a vontade de Deus se isso vier a prejudicar o seu povo. É isso que ele faz, ele empreende fuga por esse motivo. Jonas não olha para os ninivitas. Ele olha para o seu povo e diz, não, o meu povo não merece isso. E se você ler a história e continuar lendo a palavra de Deus, você vai perceber que sim, os ninivitas destruíram Israel. Invadiram Israel. E mataram milhares. Por ordem de Deus. Porque eles foram desobedientes ao Senhor. Então Jonas acha que ele está fazendo uma boa ação. Ele detesta se desviar das designações de Deus. Mas por amor pelo povo de Israel, ele então empreende essa fuga. Era o amor ao seu povo que o leva à desobediência e à fuga. Deus entenderia, afinal Ele próprio nos ama incondicionalmente. Ele prova isso pelo fato de que as coisas então estão dando certo, é a visão de Jonas. Aqui cabe um segundo alerta, queridos, para nós. O primeiro alerta é que você não consegue fugir da vontade de Deus. Mas se você se empreender em fuga em relação à vontade de Deus, é possível que Deus lance tempestade sobre sua vida e não afete somente as suas vidas, mas aqueles que estão ao seu redor, para que você volte ao centro da vontade de Deus. O segundo alerta é que você precisa de observar, tomar cuidado para não exagerar nos sentimentos. Nós somos seres sentimentais. Nós nos movemos muito pela emoção, pelo sentimento. Mas você vai perceber que muitas vezes os nossos sentimentos nos conduzem para lugares errados. Acabe
se alegrou quando reivindicou para si pela primeira vez a propriedade de Nabote. Mas isso foi até ele ter o encontro com Elias. Saul sentiu-se muito bem quando ofereceu sacrifícios antes da batalha. Mas isso foi até ele encontrar com Samuel. Herodes sentiu-se contente em pegar a esposa do seu irmão, até que ele tivesse um encontro com João Batista. Não pense que os sentimentos inconstantes determinam se você está ou não fazendo a vontade de Deus. Não se guie pelos seus sentimentos, porque eles podem estar errados. Eles vão te conduzir para situações erradas. Muitas das nossas decisões, muitos dos passos que nós tomamos ao longo da nossa vida, é tomado exatamente em cima de decisões emocionais, dos sentimentos que nós temos, em vez da razão e da verdade bíblica. Você já reparou o quanto as palavras podem ser sutis? Com muita frequência, uma frase ela pode significar exatamente o contrário daquilo que a gente quer dizer. De repente nós dizemos, realmente eu me sinto bem com isso. Me sinto em paz em fazer ou não fazer tal coisa. Meu coração está tranquilo diante desta realidade. Mas muitas vezes, essa palavra significa eu suprimir a minha consciência a respeito desta questão. Eu não racionalizei sobre isso. Não quero pensar sobre isso. Deixa as coisas acontecerem. O nome de Deus, por vezes, é blasfemado por crentes piedosos. Frases como, não senti que o Senhor quisesse que eu fizesse isso. Ou, eu tenho paz no meu coração para tomar ou não tomar determinada atitude. Quando essas palavras ferem as Escrituras, a lei de Deus, a determinação de Deus, nós estamos blasfemando contra o Senhor. O sentimento de Jonas o engana, o cega e o adormece. O nosso sentimento pode nos enganar, nos cegar e nos adormecer pela palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a ordem de Deus para a sua vida? Com relação ao seu relacionamento, com relação à criação dos seus filhos, com relação ao seu trabalho, com relação à sua faculdade. Qual é a ordem bíblica de Deus para você? Não o que você sente, não o que você pensa, não o que você acha, não o que você vê, mas o que Deus diz a esse respeito. Esta deve ser a sua posição e essa deve ser a sua atitude. Porque você deve obediência a este Senhor. Porque Ele está chamando para que você faça a vontade dEle e não a sua. Mas, queridos, nós enganamos a nós mesmos pelos sentimentos. E nós simplesmente relegamos a Bíblia. Pode reparar. Toda vez que um pecado surge no seu coração, um pensamento de pecado surge no seu coração, a primeira coisa que você faz é buscar justificativas na sua mente para que o pecado possa tornar-se verdade. A segunda coisa que você faz é abandonar a leitura das Escrituras, porque você sabe que se você ler a Bíblia, ela vai te chamar para uma condição diferente. E a terceira coisa é buscar pessoas que concordem com você. Todos que falam o contrário, você diz, não, você não sabe do que você está falando. Você está simplesmente tentando se enganar. Você está fechando os olhos para a realidade. Você está entrando num sono profundo, numa apatia espiritual. E você está em queda diante da situação. Jonas tinha excesso de paz. Para pensar nisso. Jonas tinha excesso de paz. É comum nós encontrarmos com cristãos que estão passando por uma vida agitada, por um problema agitado, por uma situação agitada, por uma dificuldade muito grande. E nós ouvimos deste cristão dizer assim, eu tenho paz, isso é sinal de que Deus está comigo, que Ele está cuidando de mim, que o Espírito Santo está cuidando de mim. Sim, é verdade.
Quando nós estamos num momento de atribulação, de luta, de dificuldade, no momento em que o Senhor tem ali derramando da sua graça e do seu Espírito Santo para nos trazer paz. Mas é preciso tomar cuidado, porque essa paz, ela também pode ser enganadora. Essa paz, ela pode ser exatamente uma paz humana. Uma paz da consciência cauterizada para a palavra de Deus. Quando esta paz te leva para longe da palavra. Quando esta segurança te leva para longe da verdade, então você não está com a verdadeira paz. Jonas dormia profundamente. Ele não estava preocupado com o navio. Estava dormindo como um bebê. Exatamente no momento em que ele estava fugindo do Senhor. Não obstante, querido, uma profunda paz verdadeira, ela pode sim vir da vontade de Deus. O Novo Testamento fala a respeito de alguém maior que Jonas, que também estava extremamente cansado de todo o trabalho do seu dia a dia. Multidões haviam fluído para ele. Com as suas infinitas necessidades, ele atendeu a cada um. Ele vai para a casa de Pedro na intenção de descansar um pouco e encontra a sogra de Pedro, então, doente. Ele cura a sogra de Pedro. Ele dá atenção a ela e tira a sua febre. Mesmo durante a noite, o fluxo constante de pessoas trazendo, entrando e saindo com seus enfermos, não o deixa parar e ele continua ali agindo. Literalmente, ele cumpriu a profecia de Isaías que diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 8:17. Então, não é de admirar que no findar daquela noite, quando eles entram no barco para poder atravessar o mar da Galileia, Jesus deite na proa e durma. Ele está realmente muito cansado. Então o texto nos diz que no meio dessa travessia vem também uma grande tempestade. O mar se agita. O navio parece que vem a pique, parece que vai afundar. Jesus dorme tranquilamente, porque a paz que Jesus tem é a paz daquele que cumpre a vontade de Deus. E então, aqueles marinheiros, os seus discípulos o acordam e diz: Senhor, você não se importa que nós venhamos a perecer? E quando ele clama desta forma, Jesus levanta e com a sua voz acalma a tempestade. E eles seguem tranquilos até a outra margem. Olha a diferença da paz que está em Jesus para a paz que está em Jonas. Os discípulos foram até Jesus e clamaram: não te importa que nós venhamos a perecer, Senhor. Olha para as nossas necessidades. E o Senhor simplesmente dá uma voz para que o mar se acalme. Mas se você olhar para o texto nos diz que Jonas está dormindo profundamente. E aí então chega o mestre do navio e diz para ele: o que está acontecendo com você? Você está louco? Nós estamos aqui a ponto de perecer. Está todo mundo clamando aos seus deuses. De repente o seu Deus pode nos salvar. Clama ao seu Deus. Mas Jonas não clama. Jonas não clama. Jonas não ora pedindo a Deus para que acalme a tempestade. Jonas não fala nada. O que Jonas fala é assim: isso está acontecendo porque eu sirvo o Deus dos céus e da terra, o Deus que controla o mar. Me joga no mar que a coisa se resolve. Que é isso? Olha a diferença entre um e o outro. Ele não cumpre o seu papel. Ele não cumpre a sua missão. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqueles duros marinheiros caíram de joelhos. Eles estavam desesperados. O mestre do navio vai até o único crente que há entre eles.
O único que é capaz de trazer uma luz verdadeira às trevas daquela noite. O único que é capaz de trazer uma palavra de consolo. O único que pode trazer salvação a eles. O mestre do navio vai ao único crente naquele local, capaz de dissipar tudo isso. E ele repreende este crente. O que se passa contigo? Porque você está alheio às dificuldades que nos cercam. Por que você não está atento à tormenta que está sobre nós? Quantas vezes, queridos, nós estamos alheios às tormentas que estão ao nosso derredor, as pessoas que estão sofrendo ao nosso derredor. Quantas vezes nós estamos alheios a isso, adormecidos enquanto os outros perecem? É isso que Jonas faz. A igreja precisa acordar para essa realidade. Jonas, o profeta do Senhor, ele é sacudido, ele é advertido, ele é repreendido por um ímpio. Não deixe o ímpio repreender você. Não deixe o pagão dizer o que é certo para você. Porque você é que é a luz. Porque você é quem tem a salvação. Porque você é quem pode trazer para ele a esperança. Nós devemos estar prontos para ajudar aqueles que necessitam. Até mesmo os incrédulos reconhecerão a realidade do Senhor quando a situação se tornar difícil. Até mesmo os incrédulos. Mas Jonas está dormindo profundamente. Jonas está apático, porque ele resolveu fugir da vontade de Deus para a sua vida. Está cuidando apenas dos seus negócios. E aqui entra a lição da compaixão de Deus. Lembra que eu falei que Jonas é escrito, a história de Jonas é para mostrar um Deus compassivo. Veja, Deus usa de compaixão para com a vida daqueles marinheiros. Todo o pecado de Jonas, toda a frieza, apatia de Jonas, toda a situação de Deus mandar a tempestade para alcançar a Jonas, traz um resultado de salvação aos marinheiros. Olha que coisa maravilhosa, querido. Ainda diante do seu pecado, da dureza do seu coração, e sem cumprir o seu papel, Deus cumpre a sua busca. Ele encontra o seu eleito, Ele salva o seu eleito. Não depende de eu fazer ou não fazer, porque Deus vai cumprir com a sua compaixão, vai agir com a sua misericórdia. Mas perceba, eu sou chamado a ter a mesma compaixão, a agir com obediência e a amar ao mesmo Deus. Eu e você somos chamados para agir da mesma forma. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que estes homens, depois que eles lançam Jonas no mar, eles resolvem a adorar o Deus de Jonas. A misericórdia de Deus alcançou esses pobres pagãos. E aqueles homens que entraram em navios, defendendo outros deuses, vivendo com outros deuses, vão desembarcar em Tarsis, testemunhando do Deus de Israel, que é salvador, que é provedor e é pessoal. Então preste atenção, querido. Você não pode fugir da vontade de Deus. Você vai cumprir a vontade de Deus, quer queira, quer não. Mas você pode ir por obediência e experimentar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ou você pode ir pela incumbência do Senhor e decepcionando uns e outros,
ainda assim ser um instrumento de Deus, porque Deus é misericordioso e vai alcançar os seus. Qual é o seu papel sobre esta terra? Por que você está nesta igreja? E por que você está aonde você está neste mundo? Todo cristão deve ser um pregador do Evangelho, um disseminador da palavra do Senhor. E as circunstâncias da sua vida devem ser os instrumentos para que você possa promover a fé em Cristo. Mas você deve entender, ouvir, aceitar e ir. Porque se você fugir, Deus o buscará, ainda que seja no meio do oceano.